Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 212. E eu sou o Guilherme, e aqui do meu lado está o meu grande amigo Gibson e o meu grande irmão Fábio. Tudo bem com vocês? Oh yeah! Opa! Oh yeah! Todos já acostumados a falar Neoquímica Arena? Neoquimicão, é isso aí. Não fala isso, tá zoando a barraca aqui. Que é isso? Que é isso? É que eu nunca sei se é Neoquímica Arena ou se é Arena Neoquímica, então eu falo Neoquimicão. É Neoquímica Arena. Aliás, hoje eu fui olhar a tabelinha lá na página da Globo Esporte lá, já tá com o nome lá, Neoquímica Arena. Enfim, a semana começou com essa grande notícia que já vinha todo mundo especulando, já parecia que estava tudo certo, mas no dia do aniversário do Corinthians foi revelado, né, o nome do parceiro que o Corinthians se acertou aí para os naming rights da Arena Corinthians, antiga Arena Corinthians, agora Neoquímica Arena. Aprenda, Fábio, Neoquímica Arena. Um contrato de 20 anos por 300 milhões. O pagamento é anual, né? Que vai dar 15 milhões, né, inicialmente, depois esse valor é corrigido. Eu não sei qual índice que eles estão corrigindo, mas no contrato está escrito... É o IGPM, pelo que eles falaram. Eu achei, quando o Neto falou, né, o Neto foi o primeiro a dar essa bomba, né, eu achei que não ia rolar, eu achei que já era história, enfim, já falei, putz, já vem mais gente aí, outra vez, de novo, essa história. Eu já tinha perdido as minhas esperanças que a gente ia ver o estádio com um nome. A fonte não ajuda, né? O Neto não é um senhor de credibilidade, assim, digamos, né? Mas ele ganhou uns pontos nessa, hein? Agora ele ganhou, né? Enfim, mas o que vocês acharam do acordo com a Iperafarma, né? A empresa, na verdade o acordo é com a Iperafarma, que é uma empresa muito maior que a Neoquímica, mas que quis dar o nome da Arena à sua empresa de medicamentos genéricos, que já patrocinou o Corinthians em 2009, 2010, lá. Eu até tô aqui com a camisa em homenagem à Neoquímica. O que vocês acharam desse acordo? O que você achou, Gibson? Você que é economista. Foi um bom acordo? Foi um mau acordo? Tá tudo certo? Não, o acordo foi por um tempo, uma época de pandemia e recessão mundial que a gente tá tendo agora, sem paralelo, enfim. Eu acho que o acordo é quase caiu do céu nessa hora, nesse momento. Se esse acordo fosse o ano que vem, eu ia falar, podia ganhar aí mais 1 milhão, 2 por ano, sei lá, podia fazer, valorizar um pouquinho mais o passe. Mas, cara, nessa altura do campeonato, com o clube do jeito que tá, com as finanças do jeito que estão, putz, isso aí vai cair que nem uma luvinha no clube. Se fosse na época que inaugurou a Arena, né, em 2014, teria sido péssimo, né? Porque o Corinthians estava buscando pelo menos uns 100 milhões a mais que isso. A economia estava mais em alta, enfim, estava um pouquinho melhor, né? Tinha toda aquela situação de eventos internacionais acontecendo no Brasil e a expectativa era outra, né? Mas agora, 6 anos depois disso, sem o naming right na Arena, num momento desses, é surpreendente ter conseguido fechar esse negócio nesse momento. Acho que mais surpreendente até mesmo do que o Neto dar o furo é isso, é fechar esse negócio agora. E acho o valor justo, né? É um valor de mercado bem razoável. Você precisava fechar, né? Cada ano que passa sem fechar isso, mais difícil é você conseguir fincar esse, né? A gente brincou aqui da Arena Corinthians, Itaquerão, enfim, mais difícil é você conseguir fixar esse nome, Arena Neoquímica Arena, prolongadamente, né? Vai demorar mais para o público começar a falar isso. Mas eles estão com um trabalho de marketing pesado aí, né? Logo no dia seguinte, aliás, no dia seguinte eles já entraram com uma propaganda em horário nobre, né, na TV mais popular aqui. Hoje, se você procurar o Corinthians no YouTube e entrar, muito provavelmente você vai assistir esse comercial nos comerciais do YouTube que eles colocam antes do vídeo que você quer assistir, né? Eles sempre colocam. Uhum. Então eles estão entrando pesado aí, eles querem criar uma parceria de verdade. Eu acho que me parece desde o início que eles querem criar uma sinergia maior com o clube, um entendimento maior do que é ser corintiano, do que é dar ao nome Arena, do que simplesmente
um nome ali no muro, enfim, um nome ali na fachada. E eu tô, assim, criticando o patrocínio do BMG com essa fala aqui. Eu acho que o BMG ainda não entendeu direito, tá começando a entender agora o que é. E a Neoquímica já começa com um pé direito de uma maneira muito mais interessante. Por toda a crítica que eu posso fazer à Nike no passado, né, dos uniformes, que eu não gosto muito de muitos dos designs do uniforme, eu acho que a Nike soube aproveitar essa conexão com a torcida corintiana de uma maneira muito única, principalmente naquele momento do bando de loucos, da democracia do bando de loucos, etc. Enfim, e acho que a Neoquímica está aproveitando isso, né? Acho que para você desfrutar disso, porque simplesmente dá um nome para a arena, ter um nome no prédio é uma coisa, né? Você aproveitar um relacionamento com essa nação corintiana é outra, completamente diferente. Acho que dá que eles começam com o pé direito aí, fazendo bem isso. Só dois itens a mais para a gente terminar esse assunto da Neoquímica Arena, mas o Andrés deixou claro isso na coletiva, de que existe a possibilidade de ter shows na arena, né? O André sempre foi contra ter shows na arena, na Neoquímica Arena agora, mas agora ele abriu essa possibilidade, justamente porque o parceiro quer ativar a marca no estádio além dos jogos na arena, né? De futebol. O que me deixou feliz é que o dinheiro do show, que enfim, quando eles conseguir, não vai para o patrocinador. O patrocinador vai ter o seu espaço, vai ter o seu canto ali, vai poder usufruir das pessoas passando ali e tudo mais, mas o dinheiro todo vai para o Corinthians. Quer dizer, ao contrário do estádio, nosso adversário de verde, que ele recebe uma parte apenas do dinheiro de shows e eventos lá, não, os shows e eventos na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, o dinheiro vai para o Corinthians. E a Neoquímica vai ter o seu espaço e vai poder ativar a marca e trabalhar. E uma outra possibilidade bem forte que então está sendo discutida nos bastidores, teve até jornalista cravando que já estava certo, é a Neoquímica entrar de novo na camisa do Corinthians, né? Não no patrocínio principal, que tem a BMG, um contrato, se não me engano, vai até o ano que vem, mas em algum outro espaço menos nobre, vai ao encontro do que a gente está falando. Quer dizer, a Neoquímica quer que a sinergia, que o encontro deles com o Corinthians seja enorme, e para isso, claro, colocar o patrocínio na camisa é necessário também, né? Pelo menos até o contrato com a BMG acabar, né? Pode ser que nem essa marca que tá na sua manga aí, a Bozano na manga, que é uma marca deles também, né? E como você falou de outras marcas que eles têm no guarda-chuva, né, da Ipera Pharma, que é a empresa que, na verdade, com que o Corinthians fechou, os setores da arena vão ganhar nomes de produtos deles, né? Enfim, pode ser que um deles se chame Bozano, enfim... vamos aguardar aí. Claro que isso tá tudo segurando, porque não tem torcida ainda no estádio, quer dizer, não tem nem por que sair divulgando isso agora. Com calma, isso vai ser acertado, né? Mas futuramente, quando você for comprar ingresso, você não vai comprar ingresso pro Oeste inferior, você vai comprar pro setor Gelol, Botano, Doril. Gelol. Doril é deles também? Parece que é também. É uma empresa gigantesca. Eu tava lendo, eles tiveram lucro de 1,3 bilhões no ano passado. Quer dizer, essa grana de 15 milhões por ano. Isso aí gasta com papel higiênico, né? Não é nada, né? E acho que é legal que a grana vai para pagar o próprio estádio, né? Então, isso vai liberar o Corinthians a utilizar outras receitas para poder se fortalecer, etc. Essa grana não vai diretamente fortalecer o Corinthians, mas vai permitir que outras receitas possam fortalecer, né? Tem uma segunda parte do que o Andrés tinha falado, enfim, quando ele se candidatou, né, para presidência, né, ano retrasado, que ele falou que assim, uma das partes era o naming rights e a outra é renegociar, equalizar a dívida com a Caixa, né, e a Dona Brecht, a teoria com os títulos lá já tá tudo certo, mas o lance é com a Caixa, principalmente. O problema é com a Caixa. E nessas semanas, as últimas semanas, a gente viu também muito bate-papo que tá rolando essa renegociação com a Caixa também, né? Eu acho que se o Andrés conseguir fazer uma renegociação decente com a Caixa, né, e com a entrada desse dinheiro do naming rights, a parte do estádio vai estar equalizada, né? Mas só com os naming rights não equaliza,
né? Vai dar uma aliviada, ajuda a botar a cabecinha pra fora da água, mas não resolve. Enfim, além da notícia e do aniversário do Corinthians, o Corinthians jogou 2 vezes a semana, uma vitória e um empate. Os 2 resultados conseguidos ali no apagar das luzes, né, aos 45 do segundo tempo e outro aos 47 do segundo tempo, para conseguir 4 pontinhos preciosos para o Corinthians. O Corinthians esteve perto de fazer uma semana de 6 pontos, mas não conseguiu, né? Não foi dessa vez ainda que o Corinthians conseguiu. Enfim. Você tá vendo o copo copo meio cheio, né? Falando que a gente esteve perto de fazer 6 pontos. O copo meio vazio é que a gente esteve perto de fazer 1. Exatamente. Eu ia falar isso. Eu sou um otimista, ainda mais com o Corinthians. Enfim, ganhamos do Goiás 2-1 com um gol do Avelar ali no final, né? Um escanteio batido pelo Otero. E empatamos com o Botafogo na Neoquímica Arena. O gol do Fagner de pênalti, o Jô marcou o gol também, já depois dos 45 do segundo tempo, para empatar a partida. Enfim, mas a gente queria destacar 2 frases do nosso treinador, né? Para a gente puxar o assunto de como anda o nosso time, né? Será que esse time tem jeito? Vamos começar com uma frase que o Fábio aqui pediu para a gente escutar. Pode ser, Fábio? Pode, vamos lá. Nosso treinador, Thiago Nunes, depois da partida de sábado contra o Botafogo. Então a gente precisa evoluir e o que nos falta justamente principalmente hoje, essa parte defensiva. A gente está mais equilibrado para tomar menos gols, né? Porque a gente tem feito bastante gols, tem criado situações aí para manter um ataque ativo, né? A bola tem chego lá, mas agora defensivamente a gente tem sofrido bastante. Porque, né, soou de certa forma como um comparativo, né? Quando ele começa a falar de evolução, não estava nesse trecho, mas ele falou muito assim da missão que ele teve quando ele foi contratado, né, de mudar o futebol do Corinthians. Então soa até certo ponto como um comparativo aí, né, entre os números dele e os números conseguidos recentemente por outros técnicos no Corinthians. Então eu vou passar aqui para ver como que o Corinthians atuou em 25 jogos em 2020. Até aqui foram 25 jogos, né? E comparar com 2019. Em 2019, nesses 25 jogos, o Corinthians tinha jogado 3 campeonatos nesses 25 jogos. Todos os jogos com o Carille, né? Todos os jogos com o Carille. Não havia começado ainda o brasileiro para o Corinthians. E conseguiu esses resultados. 27 gols a favor, 22 gols contra, né? Mas conseguindo aí 10 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 52%. Né? Se a gente for comparar com o Thiago Nunes agora em 2020, vai ver que realmente, né, nas defesas que ele faz, falando que o time não está tão diferente em termos de resultado, de performance, assim, tá indo mais ou menos igual, né? Ele, esses primeiros 25 jogos, tiveram 7 do brasileiro, né? Que não teve no passado. O Paulista foi menor, foram 16 jogos e teve apenas 2 jogos da Libertadores, o Corinthians não entrou ainda na Copa do Brasil. Né? Nestes 25 jogos aí, foram 32 gols pró, então um aumento significativo aí de gols a favor, e 23 gols sofridos, apenas 1 gol sofrido a mais um aproveitamento um pouquinho pior. Um dos empates ali, uma das vitórias virou empate aqui em 2020, foram 9 vitórias, 10 empates, mas as mesmas 6 derrotas, 49% de aproveitamento. Mas pensando um pouquinho mais em como que isso afeta o Corinthians agora no Brasileiro, vamos comparar então esses 7 jogos do Brasileiro, né? E em 2020, nesses 7 jogos, então neste momento o Corinthians está fazendo 11 gols nesses 7 jogos, uma média boa aí, um gol e meio por jogo, mais de um gol e meio por jogo, mas está sofrendo 10 gols também. Então também sofrendo quase um gol e meio por jogo aí. Quando você olha os jogos que o Corinthians fez sem sofrer gols, foi que por acaso foi o mesmo jogo que o Corinthians não fez gol no campeonato inteiro. Então, em todos os jogos, o Corinthians fez gol e tomou gol, a não ser nesse 0x0 contra o Grêmio. Né? O aproveitamento está bem baixo aí, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Né? Se a gente comparar isso com os primeiros 7 jogos do Brasileiro em 2019, o Corinthians fez 7 gols, então realmente fez muito menos gols, sofreu 4 gols, até que sofreu bastante gols aí, pelo que a gente lembrava, mas 3 desses gols foram em uma única partida. Né? Se você comparar os gols que ele fez com os gols sofridos, dá uma diferença de 0,4 gols por jogo aí que o Corinthians teve em 2019. Agora essa média está bem enxuta aí, tá 0,14 aí, quase 0,15 por jogo. Aí. Então realmente
nesse ponto ele tá certo. Se o Corinthians melhorar a defesa, parabéns, o Corinthians consegue melhorar esse aproveitamento, mas está bem distante, né, o aproveitamento hoje. O Corinthians naquele início do Brasileiro estava com 66% de aproveitamento, 2/3, né, de aproveitamento. Hoje o Corinthians está muito abaixo, está abaixo de 50% aí, com apenas 42%. Pensando no que esse Corinthians pode render a mais, se pegar esse Corinthians pós-quarentena aí, o Corinthians nesses 13 jogos teve 58% de aproveitamento, então o aproveitamento vem caindo, né? O que faz a gente discordar um pouco da ideia de evolução se esse aproveitamento vem caindo, porque nesses 13 jogos ele tinha um aproveitamento melhor, tinha uma boa gama aí de gols feitos, 18 gols feitos, 11 sofridos. Mas se é para melhorar, vamos começar a analisar quando que eles tomam esses gols, né? Onde que de repente o Corinthians tem que trabalhar melhor o foco dos jogadores, etc. No primeiro tempo, desses 18 gols feitos, o Corinthians dividiu bem, né? Os gols feitos foram 9 no primeiro tempo, 9 no segundo tempo, e parece que no primeiro tempo ele entra com mais gana, assim, né? Fez 4 desses 9 gols no começo e não sofreu nenhum nesses primeiros 15 minutos. Então o Corinthians começa ganhando o jogo, parece, né? E depois, no finalzinho, o Corinthians parece que volta a crescer nesse finalzinho de primeiro tempo. Fez 3 gols nos últimos minutos do jogo, do primeiro tempo, e tomou apenas 1 após 40 minutos do primeiro tempo. Então o Corinthians rende bem no primeiro tempo, né? Ele ganha o primeiro tempo no geral. Mas no segundo tempo, isso se inverte de alguma forma, né? Fez os mesmos 9 gols que fez no primeiro tempo, né? Muitos deles, a maioria deles, foi após 40 minutos de jogo. Você vê que rende até o final, né? O Corinthians mantém uma vontade aí, mas entra nesse segundo tempo muito mal, né? Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, ele fez 1 gol somente e sofreu 6, né, nos primeiros 20 minutos. Então ele entra desconcentrado, ele entra perdido. Os outros times entram melhor e compensam aquela possível vitória que o Corinthians ganhava no primeiro tempo, né? E depois disso acaba se adequando, né? Sofreu poucos gols depois disso, né? E fez bastante gol ali no finalzinho do jogo, o que é um mérito para ele, né? O time brigar pelo resultado até o final é um mérito, talvez, do Thiago Nunes, talvez da camisa do Corinthians, né? Dessa gana da camisa do Corinthians, mas o Corinthians precisa melhorar como ele atua nesse começo de segundo tempo. Tá muito mal nesse começo de segundo tempo, tá perdendo feio nesse começo de segundo tempo e isso tá impactando nos resultados, né? O Corinthians tem perdido muitos pontos aí nesse momento e depois briga até para recuperar alguns, como foi essa semana, mas a gente, como você falou, a gente podia estar falando de 6 pontos aqui ao invés de estar falando de 4, né? E se não fosse 5 minutos finais, a gente já está falando de 1 ponto somente, né? Então essa é a minha apresentação aqui. Rebater um pouco aí, concordar um pouco com o que ele fala, mas ao mesmo tempo rebater do que ele tem falado de evolução. Não estou vendo evolução no Corinthians pós-quarentena. Subjetivamente falando, vendo o time, eu não vejo evolução nenhuma. Ao contrário, tá uma involução. A gente tá jogando melhor no final do Paulista do que agora. Não, e nesses jogos agora, enfim, nas últimas 2 semanas pelo menos, até nos dados que o Fábio levantou, por estar fazendo esses gols cagados aí no final do jogo, né, pra arrumar um empate ali, né, é meio contar com a sorte e no desespero. Aqueles últimos você dá aquela corrida no final. Porque o Corinthians continua dependendo da mesma coisa, aquela bola alçada na área, não consegue criar jogada. E tem uma coisa que me preocupa mais do 42%, enfim, né? A gente, você olha na tabela, a gente tá 2 pontos no zona de rebaixamento. Esse 10º lugar engana pra caramba. A gente tá 8 da ponta e tá 2 no zona de rebaixamento, né? Eu ia falar assim, uma coisa que dá pra pensar positivamente, talvez, olhando esses números, é que parece um time mais brigador pra um mata-mata, né? E não à toa o Corinthians em mata-mata esse ano, né? Que se você pensar, foram 6 jogos de mata-mata até aqui, os 2 da Libertadores e os 4 do Paulista. O Corinthians tem 1 derrota apenas, tem 2 empates e 3 vitórias nesse período, né? E dá pra colocar em mata-mata os jogos também logo depois da parada, porque também era ali. Corinthians foram, né? Que foram mais 2 vitórias, né? Contra o Oeste e contra o Palmeiras, né? É um time que parece que tem uma certa casca para possivelmente jogar esses jogos mata-mata. Mas, assim, a gente sabe que esses mata-matas também vão afunilando e vai aumentando muito a qualidade do adversário, né? Bom, eu também queria destacar uma fala do nosso treinador, que ele falou nessa mesma coletiva depois da partida contra o Botafogo.
Vou compartilhar aqui com vocês. Eu vim para cá para participar de uma mudança de filosofia, de cultura. A cobrança é imediata pelo resultado e é normal, repetindo, né? Agora, nada melhor do que o tempo para a gente entender quais são os jogadores que têm condição de exercer essa mudança que a gente quer, o quanto o Corinthians futuramente vai ter que investir no mercado para trazer jogadores com esse perfil. Então, são coisas que a gente está passando esse ano, essa temporada, e que talvez só a médio e longo prazo a gente vai conseguir sanar da maneira ideal que o torcedor e todos desejam. Bom, meus amigos, o que eu tiro dessa frase? A calma e a tranquilidade que ele fala, o projeto é em médio e longo prazo, nós precisamos avaliar os jogadores, o Corinthians talvez precise gastar dinheiro para contratar e mudar o perfil da equipe no ano que vem. O que isso tudo quer dizer? Ele não trabalha para o Corinthians conseguir resultados esse ano. Ele trabalha para o Corinthians conseguir resultados no ano que vem. Quando ele é contratado, não sei se é a promessa do Andrés, da diretoria, enfim, de alguém, falou para ele que o trabalho dele era a longo prazo. Ele, claro, vira público e falar literalmente o que eu estou falando aqui, não, esse ano o Corinthians não vai ter resultado e ninguém vai fazer isso. Até porque é um ano de eleição no Corinthians, né? A eleição acontece em novembro. Agora, a frase dele é, eu estou avaliando os jogadores esse ano para que o Corinthians gaste dinheiro no ano que vem, contrate jogadores do perfil adequado, quer dizer, vamos tirar aqueles que não deram certo, contratar outros jogadores e no ano que vem eu começo a fazer um trabalho diferente. Mostrar resultados. Para mim isso parece ser um discurso alinhado até certo ponto com a proposta que ele recebeu da diretoria lá no ano passado, né? Mas assim, existe o campeonato e existe o futebol em campo, né? E acho que no futebol em campo ele está muito aquém. Por outro lado, eu vejo isso que ele está falando. Ele realmente parece que está testando jogadores, está testando opções, está pedindo para voltar alguns, está dispensando outros, né? A fala dele, de certa forma, condiz com o que ele tem feito em campo. E até mesmo o que você percebe de não ter uma gana, não vou nem dizer gana, não ter uma meta de conquistar um campeonato esse ano, talvez também seja refletido no que a gente vê do time hoje, né? Ele vê esse time em construção e ele tá naquele momento que você sabe quando você vai fazer aquelas reformas na casa, que você mantém uma parede inteira, mas você derruba todo o resto e depois constrói uma casa nova em cima dessa parede. É mais ou menos isso que ele tá fazendo, né? A impressão que dá é essa, assim, que essa reestruturação do time é realmente grande e a gente vai precisar derrubar muito mais coisa até começar a construir de fato. E só linkando a sua fala anterior do Thiago Nunes com essa, eu acho que isso se reflete no que a gente está vendo em campo, nos resultados, nos números que você apresentou. Quer dizer, logo depois da pandemia, o Corinthians estava naquela sinuca de bico, né? Tinha que ganhar e torcer para o outro time perder. Porque, aliás, o Corinthians podia ter ganho as duas partidas e não ter se classificado, porque bastava um resultado diferente do Guarani, né? Como o Corinthians se classificou, ele mudou a maneira do time jogar. O time realmente jogou mais seguro na defesa e se preocupou menos com a parte ofensiva. Nessa fase final do Paulista. Quando chega o brasileiro, eles não têm essa pressão pelo campeonato, pela fala dele, quer dizer, ele trabalha pro ano que vem, e aí ele começa a testar mais o estilo que ele gostaria de jogar, e aí ele começa a mudar a equipe, fazer uma equipe diferente para conseguir esse resultado. Ele acha que quando a corda apertar de novo, ele pode voltar para aquele esquema mais seguro, talvez, o Corinthians talvez faça os pontos necessários, não caia, e ele mantém o emprego dele. Enfim, só juntando as duas falas do nosso treinador na coletiva depois do jogo contra o Botafogo. O que eu queria comentar sobre isso é que esse papo de que é uma ideia em construção, uma mudança de mentalidade, é um discurso permanente desse tipo de técnico. Todos eles falam isso o tempo inteiro, há anos, né? Então isso pra mim é uma baita uma desculpa danada por falta de resultado. Me parece, quando ele dá esse tipo de entrevista, que ele tá muito respaldado internamente em conversas, assim, obviamente todo mundo gostaria que tivesse resultados melhores, tenho certeza que ele também gostaria, mas acho que ele não tem essa expectativa de que se os resultados, alguém aqui falou, empatou contra o Palmeiras, ele já cai. Eu acho que não, acho que ele só cai se lá na virada do turno o time estiver na zona de rebaixamento, e assim, razoavelmente dentro da zona de rebaixamento. Eu acho que esse respaldo da diretoria é uma balela e esse estudo do Thiago Nunes pra mim é pura balela. Ele tá enrolando a linguiça ali e não sabe o que fazer no time, cara.
Você não ensina macaco a voar, velho. Esse passarinho voa, macaco sobe na árvore, sabe? Né? Então, eu acho que o time joga de uma maneira que o time não tem como jogar daquela maneira. Não, mas a fala é exatamente essa, ele concorda com você. E ele tá avaliando os jogadores que voam e os jogadores que não voam. No ano que vem, ele vai fazer essa depuração, vai ter mais jogadores voando e ele vai conseguir fazer o estilo de jogo dele. Enfim, essa é a fala dele. Eu não sei se assim, você pode concordar ou discordar disso, mas você não está concordando ou discordando dele, você está concordando ou discordando da diretoria, está acima dele isso, né? Acho que essa é a questão. Não, sim, mas eu acho que esse papo dele eu acho uma tremenda balela, porque o time continua jogando a esmo. O Cícero Lima aqui, Otero titular. Vocês colocariam o Otero titular nas próximas partidas? Sem dúvida. Tinha que estar lá faz tempo. Eu abriria o Mosquito de um lado, Natel no outro e o Otero no meio. Não estou exatamente. vendo o Luan ou Arauz com consistência para definir, etc. Eu sei que são mais criadores em tese, né, mais passadores, etc. Mas não estão fazendo isso. Então vamos colocar um cara lá que pelo menos vai chutar, que vai abrir espaço, que vai dar intensidade ali pro time, né? Assina embaixo o que o Fábio falou. Eu concordo, eu colocaria o Otero em titular. Se fosse esse esquema que você falou de 2 pontos, pode ser também no meio. Mas eu acho que o Otero tem que estar de titular de qualquer forma, em algum lugar dessa equipe, seja na esquerda, na direita, no meio, enfim, ele tem que estar, pelo que ele mostrou nas 2 últimas vezes que ele entrou. A gente não sabe, porque tem muito isso também, o cara, quando começa de titular, não produz, né? O Ederson foi um assim, né? Ele entrou umas vezes, foi até bem de titular, mas hoje, quando entra, joga mal. Eu espero que não seja o caso do Otero, e a gente ganha mais perigo na bola parada, né? Ele não é nenhum espetáculo, assim, nenhum jogador Marcelinho ou Neto, que a bola parada era perigo 90% das vezes, mas ele é muito mais perigoso do que qualquer um dos jogadores corintianos na bola parada. Enfim, o próximo jogo do Corinthians é na quinta-feira, 7h15 da noite, na Neoquímica Arena, contra o time de verde. Novamente vamos enfrentar o nosso maior adversário. Eu fui buscar nos números, pelo brasileiro jogando na quinta-feira contra o nosso adversário, teve apenas um jogo só na quinta-feira, que foi uma derrota corintiana em 1994, 3-1. O nosso gol foi marcado pelo Marques. Enfim, vamos igualar isso aí, vai ficar agora uma derrota e uma vitória de quintas-feiras no Campeonato Brasileiro no derby. O Corinthians enfrentou, depois da quarentena, 3 vezes o Palmeiras, né? E tem nesses 3 jogos aí uma vitória e 2 empates, um 0-0 e o outro empate foi conquistado ali na Bacia das Almas aos 50 minutos do segundo tempo e perdeu nos pênaltis do campeonato, né? Mas o que a gente tira desses jogos é que o Corinthians joga com vontade, né? Não joga bonito, não jogou bonito nenhum desses jogos, mas jogou com vontade. Eu espero isso, ver o time jogando com vontade, e é engraçado, porque assim, teve aquele primeiro jogo que foi 1-0 pro Corinthians, depois quando o Corinthians pegou o Palmeiras de novo na final, 4 jogos depois, meia dúzia de jogos depois, já tava um Corinthians diferente, e agora vai ser de novo um Corinthians e Palmeiras 7 jogos depois, e também de novo um Corinthians diferente. E você, Gibson? Em uma palavra, eu espero sofrimento. Isso vai ter. Isso tá fácil de você conseguir. Esse jogo vai ser... O Palmeiras no brasileiro tá invicto ainda. Tá na hora de perder pro Corinthians de novo. Não, eu espero que sim, mas eu acho que se você for pensar na final do Paulista pra cá, o Palmeiras subiu de produção e o Corinthians caiu de produção. Os papos da tabela que o Fábio fez lá no brasileiro mostram isso. Ele ainda não tá enchendo os olhos não, viu? Não é um time que não tá. Eu vi um trecho... não tá, eu vi um trecho jogo. Mas assim, ele não tá enchendo os olhos, mas nós não tá enchendo nem a caneca, né? Então, cara, vai ser sofrimento esse jogo. E depois, nosso adversário no domingo é o Fluminense, no Maracanã, 4 da tarde. A última vitória do Corinthians no Maracanã, jogando contra o Fluminense, foi em 2017, 1-0, gol do Balbuena. É bom um jogo contra o Fluminense que a gente vai ver os futuros jogadores do Corinthians, né? Se é alguma tendência aí que tem. Aqueles jogadores que não aparecerem nesse jogo vai ser os que o Corinthians vai contratar aí na virada de ano. Tem que dar uma olhadinha no banco ali. Vem no banco, aquele cara que é expulso nos primeiros minutos.
esses caras vão vir pro Corinthians aí depois. Se é alguma tendência aí, o que tem acontecido com o Corinthians. Que medo, que medo. O Fluminense, ele tá num momento bom, né? Ele tem jogado... ele chegou a brigar ali pela ponta da tabela, mas escorregou um pouco recentemente, né? É um time que tem um elenco limitado, mas que joga ali com vontade, deu uma certa surpreendida aí nesse começo do Brasileiro. É curioso. E eles vão jogar, a gente vai jogar o Derby, eles vão jogar o Fla-Flu no meio de semana, né? Nenhum dos times agora tá pensando em Corinthians e Fluminense nesse momento. Tá todo mundo pensando no Palmeiras, no Flamengo, e depois vão pensar nesse... Então, vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense tem dado mais trabalho do que deveria pro Corinthians em tempos recentes. Então, não acho que vai ser fácil, não. E, Fábio, a gente não pode esquecer de falar das meninas, né? Que as meninas ganharam a partida delas e tem uma partida... Foi faz um bom tempo aí, o jogo foi na segunda-feira contra o Flamengo. As meninas ganharam de 3-1 com... deixa eu ver aqui, os gols foram da Vicky Albuquerque, da Andressinha no final e da Adriana Silva também. Fizeram, aliás, esse gol da Andressinha, foi um golaço aí. E o da Vicky Albuquerque foi o gol mais rápido da história do brasileiro feminino, com 14 segundos apenas. 14 segundos de jogo, 1-0 pro Coringão ali. Gol rápido, uma baita falha da goleira do adversário, tem que falar, né? E nessa semana também o Corinthians teve 7 jogadoras convocadas para a seleção brasileira. 7 de 22 aí convocações. De longe o time que mais recebeu convocação. Teve a característica de que nessa convocação não foi chamado ninguém que está jogando no exterior, né? Pela questão da pandemia. Foram convocadas a goleira Lelê, as duas zagueiras, a Pardal e a Eriquinha, a Tamires, lateral, a Andressinha no meio campo, volante, a Vicky Albuquerque e a Adriana Silva. Pô, já que ela vai levar 7, né, com os jogadores do Corinthians, já leva o time inteiro, já tá entrosado, não precisa nem treinar, né? Já leva o time, põe em campo, já só põe a camisa e fala, vai lá. Talento esse time tem, viu? Talento esse time tem. Caramba, pra entrar o time inteiro. E agora, essa semana, o Corinthians segue a disputa do Brasileiro, vai jogar na segunda-feira, amanhã, já contra o Cruzeiro, na Fazendinha, às 19 horas. Esse jogo vai passar no Twitter do Campeonato Brasileiro, então acompanhe pelo Twitter. E depois, na quinta-feira, vai para o Sul jogar contra o Internacional. Também às 19h30 vai ser esse jogo. E também vai passar pelo Twitter aí do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos encerrando este podcast 212, mas não sem antes o nosso grande Gibson relembrar as nossas redes sociais. Fora o YouTube, o Facebook, a gente está ao vivo aqui, temos Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, e agora também o Telegram, né? Todos eles me mandaram condiciona com TH. Só no Twitter querem mandar timão enquanto o tio Andrés não encher nosso saquinho. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!